Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras passam a vida inteira tentando e nunca conseguem progredir? É quase injusto ou mágico. Eu, pessoalmente, vi indivíduos com diplomas, talentos e disciplina, presos em um ciclo de frustração, vivendo de salário em salário, perguntando-se: o que mais eu preciso fazer? Mas e se eu te dissesse que a resposta não está lá fora, está dentro de você? Que a verdadeira causa da pobreza e da abundância não é o trabalho, o governo ou a economia, mas a sua programação mental? Parece absurdo? Pois bem, foi exatamente essa descoberta que transformou um jovem canadense endividado, ganhando menos de $4.000 por ano, em um milionário. A liberdade financeira não começa com dinheiro, começa com a forma como você pensa sobre ele. Por muito tempo, acreditei que o problema era externo. A economia, o governo, os chefes, a sorte, sempre havia um culpado visível para justificar a falta de resultados. Eu pensava: se eu tivesse um emprego melhor, se o país fosse melhor, se eu tivesse nascido em uma família diferente. E foi assim que passei anos preso na ilusão de que minha realidade era moldada por fatores externos. Mas um dia, tudo começou a mudar. Percebi algo simples, mas profundamente perturbador. Nada do lado de fora mudaria até que eu mudasse por dentro. Minha mente era o verdadeiro campo de batalha. O mundo exterior era meramente um reflexo do que eu carregava dentro de mim. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você soube exatamente o que fazer? Economizar dinheiro, investir, estudar, mudar de carreira e ainda assim não o fez? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que as coisas seriam diferentes, mas acabou voltando aos velhos hábitos? Isso não é preguiça, não é falta de inteligência. É a força invisível da sua programação mental, aquele conjunto de crenças que governa silenciosamente mais de 90% das suas decisões diárias. O problema nunca foi o conhecimento. O problema é a programação. Você pode ler todos os livros de finanças do mundo, assistir a todos os vídeos motivacionais, mas se o seu subconsciente estiver programado para a escassez, você continuará atraindo escassez, mesmo quando racionalmente desejar prosperidade. Eu experimentei isso em primeira mão. Trabalhei duro, me esforcei, fiz horas extras e ainda assim, minha conta bancária permanecia no vermelho. Era como correr em uma esteira, muito movimento, mas nenhum progresso. Eu me sentia frustrado, exausto, com a sensação de estar preso em um ciclo sem fim. E o mais curioso é que eu conhecia pessoas que pareciam fazer muito menos e, ainda assim, prosperavam com facilidade. Elas não tinham mais diplomas do que eu, não eram mais inteligentes. A diferença estava em como elas pensavam, em sua relação interna com o dinheiro. Dinheiro é apenas energia. Ele flui onde há espaço, onde há aceitação, onde há uma mentalidade receptiva. Quando você acredita, no fundo, que dinheiro é difícil de ganhar, que você tem que sofrer para adquiri-lo, ou que ele é limitado, você cria uma barreira energética que o repele. E não importa o quanto você se esforce, essa barreira permanece ativa até que você mude sua crença. É como tentar atrair prosperidade enquanto sua frequência está sintonizada na escassez. É impossível captar o som da abundância se o seu rádio interno ainda estiver programado para o medo. Lembro-me do momento exato em que a ficha caiu para mim. Eu estava sentado sozinho depois de um dia exaustivo de trabalho e pensei: como é possível que eu saiba tanto e viva tão pouco do que sei? A resposta me atingiu como um soco, porque eu não acreditava. Eu havia aprendido teorias sobre riqueza, mas no fundo, a imagem que tinha de mim era a de uma pessoa comum, limitada, sem sorte, sem oportunidades. E enquanto essa fosse minha autoimagem, nada poderia ser diferente. O mundo não nos dá o que queremos, ele nos dá o que acreditamos ser. A mente é como um espelho. Se o reflexo interno é de falta, o exterior mostrará falta. E o mais impressionante é que essa programação se forma muito antes mesmo que você perceba. Frases ouvidas na infância como dinheiro não nasce em árvore, rico é egoísta,
têm que suar muito para ter sucesso, se alojam no subconsciente e se transformam em leis silenciosas. Elas começam a ditar suas escolhas, suas atitudes, sua tolerância ao sucesso. Você pode até desejar riqueza, mas se há uma voz dentro de você dizendo "isso não é para mim", adivinhe qual comando seu cérebro obedecerá? A verdade é que ninguém te ensinou a pensar de forma próspera. A escola te ensinou a obedecer, não a criar. O sistema te treinou para buscar segurança, não liberdade. E é por isso que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando sobreviver em vez de prosperar. Elas trabalham duro, economizam, pagam contas, esperam pelo fim de semana e chamam isso de vida. Mas a verdadeira vida começa quando você entende que o dinheiro não é o objetivo, é a consequência de quem você é por dentro. Comecei a me observar. Percebi que toda vez que eu dizia "não posso pagar", não estava descrevendo uma condição financeira, mas reforçando uma identidade. Toda vez que você diz "eu não consigo", seu cérebro entende isso como uma ordem, não um comentário. Ele aceita como verdade e começa a agir de acordo. Foi por isso que parei de dizer "eu não consigo" e comecei a perguntar "como posso?". Essa pequena mudança abriu portas que eu nem sabia que existiam. A mente obedece à direção que você lhe dá. Se você se limita, ela se limita. Se você se expande, ela se expande. Agora pense em quantas vezes você sabotou uma oportunidade por medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de parecer ambicioso demais. Esse medo é uma programação antiga tentando te proteger. Ele te convence de que é mais seguro permanecer pequeno. Mas o preço da segurança é a mediocridade. E o mais irônico é que o medo nunca desaparece. Você só o supera quando decide agir apesar dele. A mudança de mentalidade não é sobre eliminar o medo. É sobre escolher uma nova direção, mesmo quando ele ainda está presente. Tudo muda quando você entende que o dinheiro não vem através do esforço físico, mas através da vibração mental. Quando você pensa como uma pessoa rica, age como uma pessoa rica e se sente como uma pessoa rica, o universo começa a se reorganizar para corresponder a essa nova identidade. É como alinhar as peças de um quebra-cabeça. A cena muda porque você mudou a imagem de referência. A verdadeira liberdade financeira não começa no trabalho, nem com investimentos, nem no banco. Ela começa no momento em que você decide reprogramar sua mente para acreditar que é digno, capaz e merecedor de abundância. E acredite, isso é mais poderoso do que qualquer curso de finanças, porque quando a mente muda, tudo muda. O mundo externo é apenas o eco da sua vibração interna. Se você quer transformar sua realidade financeira, comece pelo espelho. Pergunte a si mesmo honestamente: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? A resposta a essa pergunta é o ponto exato onde sua transformação começa. Quando descobri o poder da repetição, tudo começou a mudar. Antes disso, eu estava preso em um ciclo de tentativa e erro. Eu lia um livro, me sentia inspirado por alguns dias, tentava aplicar algo novo e depois desistia rapidamente. A inspiração se desvanecia e o velho padrão voltava com força total. Foi então que entendi. O que transforma a mente não é o impacto de uma ideia, é a repetição dessa ideia até que ela se torne parte de quem você é. O cérebro não aprende pela força de uma revelação, mas pela constância de uma nova programação. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a ouvir todos os dias os áudios de Earl Nightingale, especialmente O Segredo Mais Estranho. Eu ouvia de manhã, à tarde, à noite, no carro em casa, durante voos. Eu os ouvia até memorizar cada palavra, até sentir que aquelas frases já faziam parte dos meus próprios pensamentos. Eu não estava apenas ouvindo, eu estava reescrevendo meu código mental. No início, parecia estranho, quase artificial, como se eu estivesse tentando me convencer de algo que não era verdade. Mas foi aí que percebi o segredo. O subconsciente não distingue entre real e imaginário. Ele simplesmente responde ao que é repetido com emoção. Com o tempo, aquelas palavras começaram a soar naturais. Frases como "você se torna aquilo em que pensa na maior parte do tempo" deixaram de ser teoria e se tornaram realidade viva dentro de mim.
comecei a pensar diferente, a falar diferente, a agir diferente. E o mundo respondeu. Novas ideias começaram a surgir. Oportunidades que eu não tinha visto antes se tornaram evidentes. Era como se minha mente tivesse mudado de frequência. E, de fato, havia mudado. A repetição cria familiaridade, e a familiaridade gera aceitação. É assim que você supera a resistência interna. Pense nisso. Você não acredita em algo porque é verdade. Você acredita porque ouviu tantas vezes que seu cérebro passou a aceitá-lo como verdade. Desde a infância, você ouviu que dinheiro é difícil de conseguir, que o sucesso é para poucos, que o mundo é injusto. Essas frases, repetidas por pais, professores e amigos, formaram a base da sua mentalidade atual. Então, para mudar sua vida, você precisa reverter esse processo, repetindo novas verdades até que elas substituam as antigas. Você já notou como uma música que você inicialmente não gostava, depois de ouvi-la várias vezes, começa a soar agradável? A mente funciona exatamente assim. O subconsciente aprende através da exposição contínua. Ele precisa ouvir, ver e sentir novas ideias repetidamente para aceitá-las como naturais. Foi por isso que comecei a criar uma rotina de repetição consciente. Todos os dias eu lia afirmações em voz alta. Eu sou próspero, abundante e digno de receber grandes somas de dinheiro. No início, parecia ridículo. Eu não sentia verdade alguma naquilo. Mas eu sabia que não precisava acreditar imediatamente. Eu só precisava repetir com intenção. Gradualmente, algo começou a acontecer. As palavras deixaram de ser apenas som. Elas começaram a carregar mais peso, a despertar uma profunda resposta emocional. Comecei a sentir uma certeza silenciosa, uma fé crescendo dentro de mim. A mesma frase que antes parecia distante, agora ressoava como uma declaração da minha identidade. Foi como se meu subconsciente finalmente dissesse: entendi, é isso que você quer ser agora. E a partir desse momento tudo mudou. Você precisa entender que o cérebro humano é como um computador, e seus pensamentos são os comandos diários que você insere. Se você continuar repetindo "eu não consigo, eu não tenho", isso é impossível, você está programando seu sistema para produzir mais escassez. Mas se você repetir "eu consigo, eu tenho, eu mereço", você cria novas vias neurais que começam a trabalhar em direção a essa realidade. É pura neuroplasticidade, um fenômeno cientificamente comprovado. Toda vez que você pensa ou diz algo, seu cérebro cria conexões elétricas. Repeti-las fortalece essas conexões até que se tornem automáticas. É assim que você muda seu destino, repetindo a nova versão de si mesmo até que ela substitua a antiga. No início, minha vida financeira era um reflexo fiel da minha antiga mentalidade. Eu devia mais do que ganhava, e a cada mês o buraco parecia ficar mais fundo. Mas algo dentro de mim dizia que se eu persistisse com as novas ideias, cedo ou tarde, a realidade se ajustaria. E foi o que aconteceu. Um dia, sem aviso, comecei a notar pequenas coincidências. Um cliente que apareceu do nada, um convite inesperado, uma oportunidade de negócio. O que eu repetia diariamente começou a se manifestar em fatos concretos. Percebi que a repetição cria um campo magnético de atenção, que atrai circunstâncias compatíveis com o que você insiste em manter no foco da sua mente. Muitas pessoas pensam que mudar de vida é uma questão de força de vontade, mas não é. A força de vontade é limitada. Ela se esgota rapidamente. A verdadeira transformação vem da programação mental, porque ela opera no piloto automático. Quando seu subconsciente aceita uma nova ideia, você não precisa mais se forçar. Torna-se natural. Você age em direção ao sucesso como uma consequência inevitável. Foi assim que parei de ganhar apenas alguns dólares por mês e comecei a pensar em milhares, depois em milhões. Eu não esperei o dinheiro chegar para mudar minha mente. Mudei minha mente e o dinheiro seguiu. Repetição cria crença. Crença cria comportamento. E comportamento cria resultados. Este é o ciclo da transformação. Você não pode quebrar este ciclo começando pelo fim, tentando mudar os resultados sem mudar os pensamentos. É como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto que o produz.
Então eu te pergunto, o que você está repetindo para si mesmo todos os dias? Que histórias você está contando, consciente ou inconscientemente? Porque quer você perceba ou não, você está se reprogramando a cada palavra que pronuncia, a cada pensamento que aceita. Se você quer uma nova vida, precisa contar uma nova história e repeti-la até que se torne sua verdade. Foi isso que me libertou da escassez e me colocou no caminho da abundância. Eu não precisava de sorte, eu precisava de consistência. A repetição me tornou quem eu sou. Por boa parte da minha vida, acreditei que o segredo do sucesso era trabalhar mais duro do que todo mundo. Eu acordava cedo, ia para a cama tarde, dizia sim para tudo que aparecia e me orgulhava de estar sempre ocupado. Mas por dentro, eu me sentia exausto, frustrado e vazio. Quanto mais eu tentava, mais parecia que o dinheiro escorria pelos meus dedos. Eu estava preso por uma crença que domina a maioria das pessoas. A ideia de que o esforço físico é o caminho para a prosperidade. Mas esforço, sem direção mental, é apenas um desperdício de energia. Trabalhar duro, sem uma mentalidade de abundância, é como remar contra a corrente. Você se cansa, mas permanece no mesmo lugar. Eu via pessoas ao meu redor que pareciam viver com facilidade. Elas não trabalhavam tantas horas quanto eu, não se matavam para pagar contas e ainda assim pareciam prosperar naturalmente. Isso me incomodava profundamente. Por que elas têm sorte e eu não? Eu me perguntava. Até que um dia, a resposta se tornou clara. Não era sorte, era frequência. Essas pessoas estavam mentalmente alinhadas com a abundância, enquanto eu ainda vibrava na escassez. Elas não sentiam culpa por ganhar, não tinham medo de perder, e assim o dinheiro fluía para elas. Eu, por outro lado, vivia em tensão constante, preocupado com cada centavo, tentando controlar o fluxo da vida. O problema é que o mundo nos ensina desde cedo que o valor reside no sacrifício. Somos programados para acreditar que dinheiro fácil é errado, que só quem sofre para conseguir merece. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: quem fica rico rápido deve estar fazendo algo errado? Essa ideia cria raízes de tal forma que, mesmo inconscientemente, você começa a associar esforço com virtude e resultados com culpa. A mente cria uma equação distorcida. Quanto mais eu sofro, mais eu mereço. Mas o universo não trabalha com mérito, ele trabalha com vibração. Quando você está vibrando na frequência do sacrifício, o que você atrai? Mais situações que exigem sacrifício. Quando você vibra na escassez, o que o universo responde? Escassez. Tudo o que você sente intensamente se replica. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acreditava que precisava trabalhar mais para ganhar mais. E o universo me dava mais trabalho. Mas o dinheiro não aumentava, apenas o cansaço. Foi então que percebi: não é sobre o quanto você faz, é sobre o quão alinhado você está com o que faz. Trabalhar muito e produzir pouco é um reflexo de uma mente desalinhada. E o oposto também é verdade. Quando você encontra seu fluxo interior, quando faz algo que ressoa com sua energia e propósito, o resultado se multiplica com menos esforço. Foi o que aconteceu quando comecei minha empresa de limpeza. Eu não entendia de negócios, não tinha diploma, mas estava mentalmente sintonizado com o sucesso. Eu acreditava que poderia prosperar, e essa crença abriu caminhos que o trabalho duro sozinho jamais teria aberto. Em menos de um ano, eu havia ganhado mais de $100 mil. Aprendi que a chave para a riqueza é o trabalho inteligente, não o trabalho incessante. E o trabalho inteligente começa dentro da mente. Ele se origina da clareza. A maioria das pessoas não tem um objetivo definido, apenas um desejo vago de melhorar sua vida. Mas sem direção, toda energia é desperdiçada. Imagine um raio de sol disperso. Ele aquece. Agora imagine o mesmo raio concentrado através de uma lente. Ele incendeia. A diferença é o foco. O foco mental transforma a energia em resultados. Hoje observo o comportamento das pessoas e vejo o mesmo padrão que um dia me prendeu. Elas estão sempre ocupadas, mas raramente produtivas. Fazem 1000 coisas ao mesmo tempo,
mas nenhuma delas as aproxima do que realmente desejam. Elas trabalham para sobreviver, não para criar. E viver assim é como construir um castelo na areia. A estrutura é grandiosa, mas falta-lhe uma fundação. O verdadeiro poder reside em agir com propósito, em alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. A mente precisa liderar o corpo, e não o contrário. Se o corpo age sem consciência, o resultado é esforço sem progresso. Quando a mente lidera, o corpo segue com facilidade. Isso não significa que você deve parar de trabalhar, mas sim que deve mudar a qualidade da sua energia enquanto trabalha. Um jardineiro pode plantar sementes com desânimo e colher pouco, ou plantar com fé e colher em abundância. A ação é a mesma, mas a vibração muda tudo. Percebi que quando comecei a agir com alegria, confiança e propósito, as coisas fluíram naturalmente. O que antes parecia difícil, agora se tornou simples. Portas que pareciam trancadas se abriram. Era como se o universo me dissesse: agora você entendeu. Porque o universo não recompensa o esforço físico. Ele responde à energia emocional. E a energia mais poderosa que você pode emitir é a da certeza. Certeza não é arrogância. É convicção silenciosa. É aquela sensação de que você já sabe que vai dar certo, mesmo sem provas. Esta é a vibração dos verdadeiros vencedores. Eles não trabalham para conseguir. Trabalham porque já se sentem merecedores. Não buscam o sucesso, eles o expressam. E o sucesso, inevitavelmente, os encontra. Você pode mudar sua vida hoje, mas precisa se libertar da crença de que o esforço é o único caminho. O esforço é útil, mas sem direção. Torna-se punição. Quando sua mente se alinha com a abundância, o que antes exigia força começa a acontecer com fluidez. Não é preguiça, é inteligência espiritual. Prosperidade não é uma questão de suor, é uma questão de alinhamento. Trabalhe menos contra o mundo e mais por si mesmo. A liberdade financeira começa quando você para de lutar contra a corrente e aprende a fluir com ela. Decisão é o ponto exato onde a mudança começa. Não é um pensamento passageiro, nem uma ideia inspiradora que desaparece quando a rotina diária aperta novamente. Decisão é energia concentrada em direção. É a linha que separa o que você sonha do que você vive. Aprendi isso dolorosamente, quando tudo o que eu tinha era um emprego no corpo de bombeiros, dívidas que me mantinham acordado à noite e a sensação de que estava desperdiçando minha vida. Foi nesse ponto, quando me vi sem direção, que percebi: ninguém viria para me salvar. Se eu não decidisse mudar, nada mudaria. E foi exatamente isso que fiz. Decidi, irrevogavelmente, que minha vida seria diferente. Essa decisão não veio com aplausos ou garantias. Veio com medo, incerteza e dúvidas. Mas havia uma diferença. Desta vez, eu não pedi permissão, não esperei ter coragem. Simplesmente decidi e comecei a agir como se a nova realidade já estivesse aqui. Lembro-me do dia em que escrevi em um cartão: sou tão feliz e grato agora que ganho $25.000 por ano. Naquela época, eu ganhava menos de $4.000 e devia $6.000. Tudo parecia inconsistente, quase ridículo, mas a decisão não precisa parecer lógica, ela precisa ser emocionalmente verdadeira. Eu não escrevi porque já acreditava, escrevi porque queria acreditar. Precisava me comprometer com uma nova versão de mim. Todos os dias eu lia aquele cartão, de manhã e à noite. Li aquilo com emoção, com convicção, mesmo que minha mente racional gritasse que era impossível. Lentamente, algo começou a acontecer. Aquelas palavras deixaram de ser apenas uma frase no papel e passaram a se tornar uma sensação interna. Comecei a me comportar como alguém que já vivia aquela realidade. Andava diferente, pensava diferente, falava diferente. E a vida, como um espelho, começou a responder. É curioso como o mundo externo se curva diante de uma decisão interna verdadeiramente firme. Quando você se compromete por completo, o universo entende a mensagem. A maioria das pessoas nunca decide de verdade.
Elas dizem que querem mudar, mas continuam fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas desculpas. Dizem que querem mais dólares, mas seguem vibrando na escassez. Querem um novo emprego, mas continuam reclamando do atual. Querem liberdade, mas vivem buscando aprovação. Isso não é uma decisão, é um desejo. O desejo é frágil. Ele desmorona ao primeiro sinal de dificuldade. A decisão, por outro lado, é inegociável. Ela sobrevive ao medo, ao esgotamento e até mesmo à crítica. Quando você realmente decide, não existe se, não existe talvez. Existe apenas como. O poder da decisão é tão profundo que a própria ciência comprova seus efeitos. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que quando você toma uma decisão clara e carregada emocionalmente, o cérebro literalmente reorganiza suas conexões neurais para alinhar seus comportamentos à nova direção. É como se um novo caminho se abrisse dentro da mente. Cada escolha coerente reforça esse caminho até que ele se torne o novo padrão automático. Portanto, não é a intensidade do desejo que muda sua vida. É a repetição diária de uma decisão sustentada, até que o velho você não tenha mais espaço para existir. Lembro-me do momento exato em que tudo começou a mudar. Foi quando parei de esperar para me sentir pronto. Decidi agir mesmo com medo. Minha mente dizia, e se der errados? E eu respondia, e se der certo? Decidi confiar mais na minha visão do que na minha lógica. E a vida recompensou essa audácia. O primeiro contrato que fechei para minha empresa de limpeza surgiu de uma coincidência improvável. Um cliente de última hora que apareceu porque eu havia me posicionado para ser encontrado. Se eu tivesse esperado para me sentir seguro, aquela oportunidade jamais teria acontecido. Decisão é o início de toda transformação, mas o que a sustenta é o compromisso. Todos os dias, mesmo quando nada parece mudar, você deve reafirmar essa escolha. É um exercício de fé prática. É olhar para a sua realidade atual, as dívidas, os problemas, as incertezas e continuar a afirmar. Isso vai mudar, porque eu decidi. O universo responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz. Se você pensa em prosperar, mas age como alguém que duvida, o resultado será confuso. Mas se você pensa e age como alguém que já é próspero, o mundo começa a se organizar para confirmar essa nova imagem. Decidir também significa fechar as portas do retorno. Enquanto houver uma rota de fuga, você nunca queimará as pontes que o prendem ao passado. Quando decidi sair do corpo de bombeiros para seguir meu próprio caminho, muitos me chamaram de irresponsável. Mas dentro de mim, eu sabia que se deixasse uma alternativa aberta, recuaria ao primeiro obstáculo. Uma verdadeira decisão elimina o plano B. Ela transforma o medo em combustível, e é exatamente isso que a maioria das pessoas evita: o desconforto de se comprometer por completo. A liberdade que você busca está do outro lado de uma decisão firme. Mas essa decisão não é uma frase motivacional. É uma escolha sustentada pela ação diária. Escrever o que você quer, visualizar, sentir como se já fosse real, tudo isso faz parte do processo de alinhar a mente à nova frequência. Quanto mais você reforça a decisão com emoção, mais rápido seu subconsciente aceita a nova realidade. E quando o subconsciente aceita, a vida muda. Hoje, olhando para trás, percebo que o momento mais poderoso da minha jornada não foi quando ganhei meu primeiro $1 milhão, nem quando publiquei um livro. O ponto de virada aconteceu no dia em que escrevi aquele cartão e decidi absolutamente que nunca mais viveria uma vida limitada. Aquela foi a semente de tudo. Porque uma verdadeira decisão não é apenas uma escolha, é um renascimento. Ela redefine quem você é, o que você aceita e até mesmo o que você atrai. Quando você decide com todo o seu coração, o universo conspira, portas se abrem e a vida responde com a mesma intensidade da sua convicção. Tudo começa e termina em um único instante, o instante em que você finalmente decide. Aprendi ao longo da vida que o universo não recompensa quem acumula, mas sim quem permite o fluxo. A maioria das pessoas passa a vida tentando se agarrar a tudo o que tem: seu emprego, suas posses,
seus relacionamentos, seus hábitos, por medo de perdê-los. Acreditam que, se soltarem, ficarão sem nada. Mas a verdade é justamente o contrário. Enquanto você tenta segurar tudo, bloqueia o movimento natural da vida. O fluxo da abundância não pode correr para quem vive em estado de contração. Para algo novo entrar, é preciso abrir espaço. Foi o que entendi de forma quase literal um dia, ao chegar em casa e encontrar meus móveis da cozinha desaparecidos. Naquele momento eu ri. Me disseram: "Você mesmo disse que era hora de criar espaço para o novo." E, de certa forma, tinham razão. A vida me mostrava, por um evento físico, o reflexo de uma verdade espiritual. Aquilo a que você se apega por medo é exatamente o que impede seu crescimento. É como tentar encher uma xícara que já está cheia. O novo só chega quando o velho é liberado. Quando comecei a aplicar conscientemente esse princípio, percebi o quanto estava aprisionado. Eu me agarrava a empregos que não me faziam mais feliz, mantinha amizades por hábito, guardava objetos que já não serviam a um propósito. Tudo isso me mantinha energeticamente estagnado. Você já se sentiu preso em um ciclo que parece nunca mudar, mesmo se esforçando? Essa sensação vem da falta de espaço. Sua mente e seu coração estão cheios demais para o novo se manifestar. Quantas pessoas dizem quero um novo amor, mas permanecem apegadas emocionalmente a alguém do passado? Ou quero um novo emprego, mas vivem reclamando do atual sem ter a coragem de se desvincular? É o mesmo padrão. Querem o novo sem soltar o velho. Mas o universo não funciona com acúmulo. Ele funciona com substituição. Desapegar do velho não significa jogar tudo fora impulsivamente, mas aprender a liberar o que já cumpriu seu propósito. É entender que cada fase da vida tem objetos, pessoas e situações que servem àquele momento específico. Quando o propósito se encerra, insistir é como segurar uma âncora enquanto se tenta nadar. Tive que aprender isso da maneira mais dolorosa possível. Quando saí do corpo de bombeiros, senti medo, insegurança e culpa. Era um emprego estável, com salário e benefícios garantidos. Mas no fundo, eu sabia que aquela vida já não me representava. A estabilidade que eu havia conquistado era, na verdade, uma prisão disfarçada de segurança. Tomar a decisão de sair foi assustador, mas também libertador. O espaço que se abriu me permitiu criar algo novo. Minha primeira empresa. A lei é simples. O vazio atrai o preenchimento. Esta é uma lei tanto física quanto espiritual. Quando você libera espaço, a natureza se apressa para preenchê-lo. Se você esvazia uma gaveta, logo surgem coisas novas que fazem mais sentido para aquele momento. O mesmo acontece com a vida. Quando você se desapega de um relacionamento que não contribui mais, novas pessoas alinhadas à sua energia aparecem. Quando você se livra de velhos hábitos, emergem oportunidades que estavam bloqueadas pela sua rotina. Tudo começa com uma escolha consciente. Eu me permito abrir espaço. Há algo muito poderoso nesse ato. Quando você se desapega, envia uma mensagem clara ao universo. Eu confio. E a confiança é o verdadeiro ímã para a abundância. O medo diz: e se eu perder tudo? A fé responde: e se eu ganhar algo melhor? É nesse espaço de confiança que a magia acontece. Foi exatamente o que experimentei quando decidi me livrar de tudo o que já não representava a pessoa que eu queria ser. Comecei simbolicamente. Doei roupas, joguei fora papéis antigos, limpei minha casa de objetos que carregavam memórias de uma fase que já havia terminado. E algo curioso aconteceu. Comecei a me sentir mais leve, mais criativo, mais disponível. É como se cada gaveta vazia em minha casa fosse um reflexo de uma gaveta se abrindo dentro da minha mente. Desapegar-se do velho é um exercício de fé. É o ato de afirmar que você acredita na abundância da vida, que não precisa se agarrar por medo da escassez. E é aqui que muitos tropeçam. Dizem: quando eu tiver mais dólares, investirei em mim. Quando eu me sentir seguro, arriscarei. Mas o paradoxo é que a segurança vem depois do salto, não antes. Você precisa saltar com fé antes de ver a rede. Foi o que fiz quando iniciei minha empresa de limpeza.
Eu não tinha experiência, nem capital, mas tinha espaço interior e confiança. E, incrivelmente, o dinheiro começou a fluir de maneiras inesperadas. A mente humana teme o vazio porque associa soltar à perda. Mas o vazio é meramente o prelúdio para o novo. Quando você cria espaço, a energia volta a circular. E o dinheiro, como toda energia, precisa de movimento. Se você tenta controlá-lo, guardá-lo por medo, ele estagna. Quando você o usa com propósito, gratidão e confiança, ele retorna multiplicado. O mesmo se aplica aos sonhos. Se você se apega a um resultado com muita força, tentando controlá-lo, bloqueia sua própria realização. Soltar é abrir caminho. Pense nas áreas da sua vida onde há acúmulo, compromissos que já não te servem, pessoas que te sugam, objetos que te prendem ao passado. Tudo isso ocupa um espaço que poderia ser usado para algo novo. Faça um teste simples. Escolha uma gaveta, um armário, uma parte da sua casa. Tire tudo e pergunte a si mesmo: isso representa a pessoa que estou me tornando? Se a resposta for não, expresse gratidão e deixe ir. Você notará como este ato físico muda a sua energia. E quando sua energia muda, o mundo responde. Abundância não é acumular, é fluir. Quando você compreende isso, descobre que perder não é um castigo, é uma preparação. É o universo reorganizando o palco para algo melhor entrar. Perdi muitas coisas pelo caminho, empregos, amizades, zonas de conforto. E hoje, olhando para trás, percebo que toda perda foi, na verdade, uma libertação disfarçada. O velho precisa morrer para o novo nascer. E a coragem de soltar é o que separa aqueles que meramente reagem ao que a vida impõe daqueles que conscientemente criam o próprio destino. Portanto, se há algo em sua vida que o pesa, o segura ou o exaure, talvez seja a hora de soltar. Porque enquanto você se apega ao que não ressoa mais com quem você é, está dizendo ao universo: estou contente com isso. E obedientemente, ele o mantém exatamente onde você está. Mas no momento em que você o libera, o universo entende a mensagem: estou pronto para o novo. E é aí que a vida, com toda a sua força, começa a se mover em sua direção. A confiança é o alicerce invisível sobre o qual toda a prosperidade é construída. Levei tempo para entender isso. Por muito tempo, esperei pelo momento certo, pelo sinal perfeito, pela oportunidade ideal. Pensei que primeiro precisava ter mais dinheiro, mais segurança, mais garantias antes de poder agir. Mas o universo não funciona assim. Ele não responde à hesitação. Ele responde à certeza. Só comecei a mudar minha realidade quando decidi confiar, mesmo sem provas, mesmo sem o cenário perfeito. Confiança é uma declaração silenciosa que diz ao universo: eu acredito antes de ver. Quando você confia, as coisas começam a se mover. É como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Lembro-me de quantas vezes deixei oportunidades escaparem porque estava tentando controlar tudo. Queria ter certeza de que daria certo antes de começar. E o resultado? Nada acontecia. Até o dia em que percebi que o controle é a prisão do medo disfarçada de prudência. As pessoas dizem: estou me preparando. Mas o que estão realmente fazendo é procrastinar. Estão esperando por um futuro sem riscos, e esse futuro nunca chega. A vida recompensa aqueles que se comprometem, não aqueles que esperam. Comecei a praticar algo simples, mas transformador. Agir como se já fosse possível. Mesmo que minha mente duvidasse, eu agia. Quando abri minha primeira empresa, não sabia exatamente como pagaria todas as contas, mas me comportava como alguém que já tinha sucesso. Atendia a cada cliente com confiança, falava com segurança e me via como o dono de um negócio próspero. E o interessante é que as pessoas começaram a me tratar de acordo com aquela imagem. A realidade externa apenas espelhava o que eu decidia sentir por dentro. Isso é o que chamo de agir com fé. Mas fé não é uma palavra mística, é uma energia prática, é uma postura mental diante da incerteza. Quando você age com fé, envia um sinal vibracional de confiança, e o universo responde com circunstâncias compatíveis.
A ciência está começando a entender isso. Pesquisas em psicologia mostram que o cérebro não diferencia entre uma experiência real e uma imaginada vividamente. Quando você visualiza com emoção e acredita, seu corpo começa a reagir como se já fosse verdade. E esse estado interno muda tudo. Sua voz, sua postura, suas decisões. A confiança altera sua biologia. E a biologia altera seus resultados. Foi neste ponto da minha jornada que percebi o quanto a confiança atrai a abundância. E é por isso que o convido agora a fazer um pequeno compromisso comigo. Se até aqui algo dentro de você ressoou, se alguma parte de você sentiu que este é o momento de mudar, então prove a si mesmo. Assine este canal e clique em curtir. Não por mim, mas por você. Faça deste um ato simbólico de compromisso, um gesto que diz: eu escolho confiar. Porque quando você toma uma ação física para confirmar uma decisão interna, você cria um elo entre o pensamento e a realidade. Este é o começo da manifestação. A confiança é o combustível que transforma ideias em resultados. Sem ela, o medo assume o volante e dirige sua vida. E o medo é inteligente. Ele lhe dará razões perfeitas para não tentar. Ele dirá que é cedo demais, que você não está pronto, que pode perder o que já tem. E cada vez que você o escuta, sua energia diminui. A hesitação drena o poder criativo. Mas quando você confia e age, o medo ainda pode estar lá, mas perde o comando. Aprendi a viver com o medo como quem escuta um velho conhecido. Ele fala, mas eu avanço mesmo assim. A diferença entre aqueles que realizam e aqueles que apenas sonham está na disposição de agir em meio à incerteza. Pessoas de sucesso não são aquelas sem medo, são aquelas que aprenderam a agir apesar dele. Quando comecei a fazer palestras, por exemplo, tremia antes de subir ao palco. Pensava, quem sou eu para falar sobre sucesso? Mas algo dentro de mim dizia, se você não confiar na sua voz, ninguém mais confiará. Então respirei fundo, subi e comecei a falar, mesmo com a voz trêmula. E com o tempo, o medo se calou diante da confiança praticada. É importante entender que a confiança não se constrói de uma vez só. Ela cresce com pequenas vitórias diárias. É como um músculo. Cada vez que você age com coragem, você reforça a crença de que é capaz. E pouco a pouco, o impossível começa a parecer natural. Vi isso acontecer não só comigo, mas com milhares de pessoas nas quais apliquei este princípio. Alguns começaram com dívidas enormes, outros com relacionamentos fracassados, outros simplesmente sem esperança. Todos tinham uma coisa em comum: a falta de autoconfiança. Quando aprenderam a acreditar, mesmo sem resultados visíveis, suas vidas se transformaram. A confiança é o fundamento da criação. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser capaz de sustentar. Portanto, o primeiro passo para viver a abundância é agir como se ela já fosse sua. Pare de esperar pelo momento certo. O momento certo é o momento em que você decide. A abundância não chega para aqueles que duvidam. Ela se manifesta para aqueles que declaram, eu confio. E foi exatamente isso que transformou tudo para mim. A partir do momento em que realmente comecei a confiar em meu propósito, em minhas ideias na vida, tudo começou a fluir naturalmente. Oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a surgir. As pessoas certas começaram a aparecer e as situações começaram a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a forma como vibrava diante dele. Parei de pedir e comecei a permitir. O que você acredita determina o que você cria. E acreditar, em última análise, é um ato de coragem. É o momento em que você olha para o desconhecido e diz, mesmo sem saber o que vai acontecer, eu escolho confiar. E quando você faz isso, algo extraordinário começa a acontecer. As peças se encaixam, portas se abrem e a vida responde com a mesma intensidade da sua fé. Porque a confiança é a linguagem que o universo entende. E quando você fala essa linguagem, a abundância não tem escolha. Ela vem até você. A liberdade financeira começa com uma decisão simples, mas profunda.
Recuso-me a viver abaixo do meu potencial. Quando essa decisão nasce de dentro, algo muda no seu campo energético. É como se o universo inteiro parasse por um instante só para reorganizar tudo ao seu redor. A partir daí, portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. Não porque alguém veio destrancá-las, mas porque sua vibração não combina mais com a escassez. Tudo começa no instante em que você decide, de verdade, que nunca mais aceitará uma vida limitada. Essa decisão não é apenas uma ideia bonita, nem uma frase motivacional que você lê e esquece. É um divisor de águas entre o eu antigo e o novo eu. E o curioso é que, no início, você pode nem acreditar totalmente nisso. Eu também não acreditei. Lembro-me claramente do dia em que peguei um pequeno cartão e escrevi: "Sou tão feliz e grato por ganhar $25.000 por ano." Naquela época, eu estava endividado. Meus ganhos anuais não chegavam a $4.000 e eu devia mais do que isso. Enquanto escrevia essa frase, uma parte de mim ria, outra duvidava. Mas algo lá no fundo, por mais tênue que fosse, sentiu uma faísca de possibilidade. Meu mentor acreditava em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo. E assim fiz o que a maioria das pessoas evita. Acreditei na fé dele até que a minha se fortalecesse. Foi essa fé emprestada que plantou a semente da transformação dentro de mim. Não esperava resultados imediatos, mas me comprometi com a prática diária. Lia a frase todos os dias, ao acordar e antes de dormir. Repetia-a mentalmente enquanto caminhava, trabalhava, dirigia. Eu estava devagar, pouco a pouco, reescrevendo o código que controlava minha vida. Com o tempo, percebi que a mente resiste no começo. Ela tenta convencer você de que é inútil, que você está se enganando. Mas se você persiste, o padrão antigo começa a se quebrar. A velha identidade de escassez, preocupação e de se contentar com pouco começa a perder o domínio, e então o novo você emerge, confiante, calmo, aberto às oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia ver. A decisão de mudar não é um momento fugaz de inspiração, é um pacto silencioso com o seu futuro. Muitos esperam pelo momento certo para mudar, quando tiverem mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. Mas o momento certo nunca chega. Ele é criado no instante em que você decide agir, mesmo com medo, mesmo sem provas. Uma verdadeira decisão é aquela que não depende das circunstâncias. É aquele poder que nasce da sua recusa em permanecer pequeno. Quando você decide que não há volta, a energia ao seu redor se reorganiza. Novas pessoas surgem, ideias emergem, oportunidades se revelam. Você começa a agir diferente, a pensar diferente. É quase como se o universo estivesse dizendo: "Ah, agora você entendeu o jogo." A maioria das pessoas quer ver para crer, mas o segredo é crer para ver. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. O como é trabalho do universo. Seu papel é decidir o quê e o porquê. Decida o que você quer e por que isso é importante. O resto se alinha. Quando escrevi aquele cartão, eu não tinha ideia de como passaria de um ganho de $4.000 para $25.000 por ano. Mas isso não importava. Eu havia plantado uma nova crença dentro de mim. E quando a crença muda, a ação muda. E quando a ação muda, o resultado inevitavelmente muda. Alguns meses depois, as oportunidades começaram a surgir. Fui chamado para trabalhos que eu nem sabia que existiam antes. Pessoas começaram a me indicar, e minha confiança cresceu. Cada pequena conquista era a prova de que a decisão havia sido ouvida. Com o tempo, aquele valor que parecia um sonho se tornou realidade. Mais tarde, 25.000 se transformaram em 100.000, e 100.000 se tornaram 1 milhão. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a sensação de controle, de liberdade, de certeza interior. Quando você decide de verdade, a dúvida se cala. E não é porque tudo se tornou fácil, mas porque você parou de hesitar. Pessoas de sucesso não são aquelas que nunca duvidam, mas aquelas que decidiram que, mesmo com a dúvida, irão seguir em frente. E existe uma energia poderosa em alguém que decide. Essa energia é magnética. Ela atrai. Ela cria impulso.
O primeiro passo é sempre interno. É o momento em que você olha para a sua vida e diz: chega, eu mereço mais. Se eu sou mais. A partir desse ponto, cada pensamento, cada escolha, cada palavra se alinha com essa nova identidade. Você começa a se comportar como alguém que já é livre, e é precisamente esse comportamento que cria a liberdade. A decisão não é apenas mental, é vibracional. Quando você decide, você muda sua frequência, e a realidade responde a essa nova vibração. Você já percebeu que quando você realmente quer algo, o universo conspira de maneiras inesperadas? Isso acontece porque a decisão é um sinal de clareza. E a clareza é a linguagem da criação. O universo não responde à confusão, mas à convicção. Quando você diz com todo o seu ser, eu quero, e age como se já fosse inevitável, o caminho se revela passo a passo. A liberdade financeira começa quando você decide parar de negociar com a escassez. Quando você para de dizer um dia e começa a dizer agora. Quando você entende que a única aprovação que você precisa é a sua própria. Uma verdadeira decisão é uma ruptura, um corte com tudo o que não te serve mais. E é nesse instante que o universo, como um reflexo perfeito, te oferece tudo o que ressoa com a nova versão de quem você escolheu ser. Decidir é criar. E toda a criação começa dentro de você. O medo é o guardião do portão que separa quem você é de quem você pode se tornar. Ele se disfarça de lógica, prudência, razão, mas a verdade é que o medo é apenas uma programação antiga, tentando te manter na sua zona de conforto. Quando comecei a mudar minha vida, o medo foi meu companheiro mais constante. Ele estava lá quando saí do corpo de bombeiros, quando decidi abrir minha primeira empresa de limpeza, quando arrisquei tudo em algo que, racionalmente, não fazia sentido. Eu tremia e ainda assim seguia em frente, porque aprendi que o medo não é um sinal para parar, mas um sinal de que você está no caminho certo. A mente sempre tentará te proteger, e ela faz isso te mantendo no que é familiar. O problema é que o que é familiar nem sempre é o que te faz feliz. Quantas vezes você se pegou dizendo, eu sei que poderia fazer mais, mas e se der errado? Esse "e se" é a âncora invisível que te impede de navegar rumo à vida que você realmente quer. O medo é apenas uma ilusão criada pela mente para evitar o desconhecido. Não é uma parede, é uma cortina de fumaça. Quando você dá um passo em direção a ele, percebe que não havia nada ali. Lembro-me de uma vez no início da minha carreira, quando fui convidado para falar em frente a centenas de pessoas. Eu nunca tinha feito isso antes. Meu coração disparou, minhas mãos suavam e minha cabeça gritava para eu fugir. Tudo em mim dizia, você não é capaz. Mas algo dentro sussurrou, se você fugir agora, continuará fugindo pelo resto da sua vida. Então, subi ao palco, mesmo tremendo. As palavras fluíram, a plateia respondeu, e naquele instante, percebi que o medo era apenas um teste. Ele estava me perguntando, você realmente quer isso? O medo é um mensageiro. Ele aparece toda vez que você está prestes a expandir seus limites. É a prova de que você está se movendo em direção ao crescimento. As pessoas pensam que coragem é não sentir medo, mas coragem é agir apesar dele. É olhar o medo nos olhos e dizer, eu te vejo, mas não vou deixar você me comandar. Quando você entende isso, o medo se transforma em combustível. Ele deixa de ser um freio e se torna uma bússola. Se algo te assusta, é provavelmente porque tem o poder de mudar sua vida. A mente resiste ao novo porque o novo é incerto, e o ego odeia a incerteza. Mas é justamente nesse território do desconhecido que os milagres acontecem. É lá que residem oportunidades, conexões e ideias que podem te levar à liberdade. Pense em quantas oportunidades você já perdeu por medo de parecer tolo, de ser rejeitado, de falhar. Quantas portas você não abriu porque não sabia o que havia do outro lado? E se a vida que você sempre quis estivesse justamente atrás daquela porta? A diferença entre aqueles que vivem com medo e aqueles que vivem com propósito é simples. Ambos sentem medo, mas apenas um decide seguir em frente de qualquer maneira. A primeira vez que ganhei dinheiro de verdade,
Mais do que eu imaginava ser possível, foi logo depois de tomar uma decisão que me aterrorizava. Eu deixei a segurança de um salário fixo e apostei tudo em mim, que era irracional. Parecia loucura, mas dentro de mim havia uma voz dizendo: "Você nasceu para mais." Essa voz é a intuição, e ela sempre fala mais baixo que o medo. Por isso você precisa silenciar o ruído da dúvida para ouvi-la. Com o tempo, aprendi que o medo nunca desaparece completamente. Ele muda de forma. No início, é o medo de começar. Depois, o medo de perder o que você conquistou. Mais tarde, o medo de não ser suficiente. Mas quanto mais você o enfrenta, mais percebe que ele é apenas uma sombra projetada pela luz do seu desejo. Quanto maior o medo, maior o potencial do que está por trás dele. Hoje, sempre que sinto medo, eu sorrio, porque sei que algo grande está prestes a acontecer. Aprendi a caminhar ao lado dele. Quando o medo surge, respiro fundo, me conecto com meu propósito e dou um passo à frente. Sempre um passo, porque o medo só tem poder sobre quem para. O movimento o dissolve. Muitas pessoas vivem paralisadas, esperando que a coragem apareça antes da ação. Mas a coragem não vem primeiro. Ela nasce no ato de fazer. É ao se mover, mesmo tremendo, que você descobre que é mais forte do que imaginava. Você precisa provar para si mesmo. Cada vez que você enfrenta o medo, você reprograma seu subconsciente. Você está dizendo a ele: "Eu estou no comando aqui, não você." E quanto mais você faz isso, mais o medo perde sua força, até se tornar meramente um lembrete de que você está crescendo. Pense nos grandes nomes que mudaram o mundo. Todos eles sentiram medo. Thomas Edison, Walt Disney, Oprah Winfrey, Steve Jobs. Nenhum deles esteve livre do medo, mas todos tinham uma coisa em comum. Eles não deixaram o medo decidir por eles. É isso que separa aqueles que criam suas vidas daqueles que apenas reagem a ela. Você pode sentir o medo, mas não precisa obedecê-lo. A liberdade começa no instante em que você age, mesmo sem garantias. Quando você confia que o universo não coloca nada diante de você que você não possa suportar, o medo se transforma em fé. Fé em si mesmo, fé no processo, fé na vida. E é essa fé que move montanhas, que cria abundância, que transforma completamente o seu destino. Então, da próxima vez que o medo bater à sua porta, receba-o como um sinal. Significa que você está na fronteira entre o velho e o novo, entre a estagnação e a expansão. Dê o passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja incerto. Porque no momento em que você atravessa o medo, a liberdade começa a te seguir. E você percebe que o que parecia impossível estava sempre apenas esperando por uma coisa: sua coragem de tentar. Tudo na natureza está em movimento. O rio flui, o vento muda de direção, as estações se transformam, o sol nasce e se põe. Nada permanece parado, porque o fluxo é a essência da vida. E com o dinheiro é exatamente a mesma coisa. Dinheiro é energia, e a energia precisa circular. Quando você tenta aprisioná-lo, ele escapa. Quando você confia e o deixa fluir, ele retorna multiplicado. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Houve um tempo em que, por medo de perder o pouco que eu tinha, me agarrava a cada centavo como se o mundo fosse acabar. Eu estava programado para a escassez, para a ideia de que poupar é segurança. Mas quanto mais eu me agarrava, mais a vida me mostrava o contrário. As contas aumentavam, imprevistos surgiam, e o dinheiro, de alguma forma, sempre encontrava um jeito de sair. Foi então que entendi uma das leis mais poderosas da abundância. O dinheiro não pertence a quem o possui, mas a quem o faz circular sabiamente. Os verdadeiramente ricos não acumulam por medo. Eles fazem o dinheiro se mover. Eles investem, compartilham, doam, multiplicam, não porque são imprudentes, mas porque entendem o fluxo natural da prosperidade. O dinheiro é como o sangue. Se parar de circular, estagna. E ainda assim, a maioria das pessoas passa a vida tentando retê-lo, acreditando que segurança significa retenção. Mas a verdadeira segurança vem de confiar no fluxo. Quando comecei a aplicar essa lei conscientemente, tudo mudou. Lembro-me de um dia
em que tive medo de investir em mim mesmo. Um curso caro, algo que parecia além das minhas posses. Minha mente gritava: se você gastar isso, vai faltar depois. Mas havia algo dentro de mim que dizia o contrário. Este investimento é um sinal de que você confia em si mesmo. E assim eu fiz. E aquele simples ato de fé se transformou numa sequência de oportunidades que multiplicaram o investimento inicial muitas e muitas vezes. Naquele momento, percebi que não era o dinheiro que estava em jogo, era a minha relação com ele. A maioria das pessoas acredita que a abundância chega quando elas ganham mais. Mas o que realmente muda o jogo é aprender a se relacionar com o dinheiro de forma fluida, sem apego, sem medo, sem culpa. Observe como o dinheiro responde ao seu estado emocional. Quando você sente culpa ao gastar, ele parte com a mesma energia. Quando você gasta com alegria e gratidão, ele encontra maneiras de retornar. É uma lei energética tão precisa quanto a gravidade. Quantas vezes você já encontrou alguém que parecia ter tudo a seu favor para prosperar, mas continua dizendo: o dinheiro escorre pelas minhas mãos. E é exatamente isso que acontece, porque essa é a programação vibracional dessa pessoa. O dinheiro foge porque ela o repele com a energia do medo e da escassez. O dinheiro não gosta de tensão. Ele é atraído pela leveza, fluidez e confiança. Comecei a tratar o dinheiro como um hóspede querido. Quando ele chegava, eu o recebia com gratidão. Quando ele partia, eu o deixava ir com confiança, certo de que voltaria com companhia. Essa mentalidade transformou completamente a minha realidade. E o curioso é que, quanto mais eu dava, mais eu recebia. Não apenas em valor financeiro, mas em ideias, conexões, oportunidades. Quando você permite que o dinheiro circule, a vida entende que você está pronto para mais e responde na mesma medida. Existe um princípio chamado Lei do Espaço Vazio. Ele diz que para algo novo entrar, você precisa criar espaço. Com o dinheiro é a mesma coisa. Se você se apega a cada moeda, você bloqueia o fluxo. Mas se você aprende a liberar conscientemente, você cria um canal para que mais energia entre. Isso não é um convite à imprudência, mas à fé. Fé de que o universo opera em equilíbrio, que tudo o que sai com boa intenção retorna multiplicado, e não se trata apenas de dar materialmente. Às vezes, o fluxo se manifesta quando você compartilha seu tempo, sua atenção, seu conhecimento. Porque a abundância não é uma conta bancária, é um estado de espírito. Quando você age com generosidade, você diz ao universo: eu confio que há mais de onde isso veio. E o universo responde: sim, há. O dinheiro é um mensageiro. Ele mostra como você se sente em relação à vida. Se você tem medo de perdê-lo, é porque não confia no seu próprio poder criativo. Se você o idolatra, é porque acredita que ele tem mais valor do que você. Mas quando você entende que o dinheiro é meramente uma expressão da sua energia, você o trata como uma ferramenta e não como um mestre. É nesse ponto que a liberdade começa. A escassez vive na mente, não na conta bancária. Existem pessoas com milhões de dólares que vivem em desespero e pessoas simples que dormem em paz. O que muda é o fluxo interno, o sentimento de merecimento, a vibração da confiança. O dinheiro responde à coerência. Se você fala de abundância, mas sente medo, ela não se manifesta. Mas se você sente gratidão antes de receber, ele se aproxima naturalmente. Costumo dizer, o dinheiro não é leal a ninguém. Ele é leal à energia. Ele sempre vai para onde é bem tratado. E ser bem tratado não é sobre ser acumulado, é sobre ser movimentado com propósito. Quando você dá, investe, compartilha, você diz ao universo: eu acredito que há o suficiente para todos. E essa crença cria uma ponte direta para a abundância. Portanto, toda vez que você se pegar hesitando em dar, em investir, em confiar, lembre-se, aquilo que você teme perder é exatamente o que o universo quer te ensinar a multiplicar. Quanto mais você resiste, mais o fluxo se contrai. Mas quando você solta, tudo retorna com maior força, como a maré que recua apenas para voltar ainda maior.
Abundância não é sobre o quanto você tem, mas sobre quanta energia você permite que flua através de você. E quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna um parceiro. Ele começa a te seguir, não porque você o persegue, mas porque você vibra na frequência da confiança, leveza e liberdade. E quando o dinheiro sente que é bem-vindo, ele nunca mais vai embora. O fluxo da vida é contínuo, e quanto mais você se alinha a ele, mais percebe que nada é verdadeiramente perdido. Tudo apenas se transforma. Dinheiro, oportunidades, pessoas, tudo vem e vai de acordo com a vibração que você emite. Quando você entende e vive essa verdade, a abundância deixa de ser um sonho distante e se torna seu estado natural de ser. Se esta mensagem te fez refletir, se despertou algo em você, por favor, compartilhe este conteúdo com alguém especial. Alguém que possa precisar ouvir exatamente isso hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar completamente o curso da vida de uma pessoa. Sou profundamente grato por ter você aqui, por fazer parte desta jornada de expansão e consciência. Fique comigo, porque no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo neste processo de transformação interna que abre todas as portas para a prosperidade. Até lá!